Raquel. Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Provérbios 3, 28. Provérbios, capítulo 3, versículo 28. Pai, Senhor, igreja, vai em Provérbios 3, 28. Quando eu li essa passagem, o Espírito Santo falou muito comigo sobre procrastinação. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Cheguei a compartilhar na nossa célula. Então, lá em Provérbios 3, 28 diz: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Então, eu fiquei refletindo muito sobre essa mensagem e o Senhor começou a falar muito ao meu coração, né? Que aquilo que a gente tem que fazer hoje, para a gente não deixar para amanhã, porque muitas vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas e a gente fica ali, amanhã eu faço isso, amanhã eu ligo, amanhã eu falo com aquela pessoa, amanhã eu faço uma visita, amanhã eu vou lá no hospital e visito a pessoa. Então é para a gente fazer hoje, né? Se eu tiver que perdoar alguém, eu preciso fazer isso hoje, não deixar para amanhã. Se eu tiver que amar hoje. Se eu tiver que abraçar hoje. Se eu precisar de visitar alguém, eu preciso fazer isso hoje. Se eu tenho alguma família que mora longe, se eu preciso de mandar uma mensagem, fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Então, se tem alguém para perdoar, faça isso hoje. A gente precisa de parar de procrastinar, deixar para amanhã, deixar para fazer amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que possamos, né, parar de procrastinar. O que eu tiver que fazer hoje, eu preciso de fazer. Se eu tiver que abraçar um irmão, visitar, perdoar, amar, fazer hoje, convidar alguém, visitar alguém, fazer hoje, não deixar para amanhã. Amém? Vamos orar, fechar os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Queremos, Pai, nos colocar na tua presença, Senhor. Queremos, Pai, ouvir o que o Senhor tenha falado conosco. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros ocultos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que Tu venha, Senhor, a falar, Senhor, poderosamente aqui no meio do Teu povo. Que Tu venha, Senhor, a trazer segurança ao povo que está a caminho. Que o Senhor use, Senhor, os preletores desta noite. Que o Senhor venha, Senhor, a usar, Senhor, a equipe de louvor, a diaconia, cada ministério, Senhor. Capacita cada um de nós, ó Deus. Usa-nos poderosamente. Usa o Teu povo, Senhor, para louvar. Usa o Teu povo, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Usa o Teu povo para estar na Tua presença. Usa-nos, Senhor. Espírito Santo, tenhas liberdade. Fala conosco. Estamos aqui para ouvir, Senhor, o que o Senhor tenha falado conosco. Então derrama, Senhor, da Tua unção sobre a Tua igreja. Derrama, Senhor, o Teu amor. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, Senhor, venha estar restaurando, venha estar salvando, curando, libertando, tratando, Senhor. Estamos aqui para buscar o Senhor. Oh Deus, sem Ti nada somos, ó Deus. Então pedimos, ó Pai, usa, Senhor. Agora receba, Senhor, os nossos louvores, ó Deus, como adoração ao Senhor. Em reverência, Senhor, à grandiosidade do único Deus ao qual nós servimos e Te louvamos e agradecemos e aplaudimos em nome de Jesus.
louvor, tem liberdade. A paz do Senhor, amém? Vamos então louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele com o nosso júbilo, com o nosso canto. Se renda a ele nessa noite, amém? Tocar na ponta do Tempo
teu reino, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Que venha, Senhor, a tua justiça, que é bela e divina, Senhor. Nós te exaltamos e engrandecemos o teu santo nome. Oi, correndo no seu lugar. Se entrega a Ele, se derrama nos braços dele. Nosso
Vocês têm liberdade para trazer as fotos, deixarem as fotos aqui, nós estaremos orando, os nossos pastores estarão orando, intercedendo pelas famílias. Então podem trazer suas fotos, colocarem elas aqui. E eu queria convidar vocês a estar fechando seus olhos, a gente está orando. Pai amado, Pai querido, meu Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, consagrar, meu Pai, todas as famílias ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma cada lar representado, cada família em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai entrando com providência, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, repreendendo todo o mal, toda a opressão, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Se há alguma enfermidade, Pai, que o Senhor possa tocar, que o Senhor venha curar, meu Pai, que o Senhor venha curar a alma, o físico, Pai, em nome de Jesus, Pai. Restaura, meu Pai, em nome de Jesus, restaura os sonhos, a alegria, a fé, meu Pai, o amor dos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se há alguém com uma causa na justiça também, ó Deus, o Senhor venha entrar com providência, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ainda de pé, eu queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Lucas 21. Perdão. Lucas 21, capítulo 1. Lucas 21, versículo 1 ao 4 diz assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor, e então disse: Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu muito mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Que a gente possa ter a certeza que as promessas irão se cumprir em nossas vidas. Todas as promessas que Deus tem para nós, elas irão se cumprir em nossas vidas. Então, nós temos que ser fiéis, acreditar no que Deus pode fazer em nossas vidas. Então, esse momento tão especial, eu queria convidar a gente a estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, que vocês venham com alegria no coração. Senhor, toma, Senhor, cada dízimo, cada oferta em suas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando cada família aqui representada, cada lar aqui representado seja abençoado com prosperidade, com abundância. Que Tu venhas, Senhor, a fazer, ó Deus, as famílias, ó Deus, aqui serem transformadas, serem abençoadas, serem fartas, terem as mesas fartas, ó Deus, que os celeiros venham a estar, Senhor, sobrando, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pelas Tuas ricas bênçãos sobre nossas vidas. Que o Teu povo, Senhor, venha ser cada dia mais usado por Ti, ó Deus, para levar, ó Deus, a abundância, Senhor, nos celeiros. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai. Tenha com liberdade, tenha a liberdade para estar dizimando e ofertando nessa noite. Amém? Não se
as segundas-feiras nós temos Viripaz, onde nós, a Igreja Família Viva, trabalha em prol de libertar vidas, e que haja a cura dos vícios, das dependências químicas. Então, que vocês tenham no coração que temos que trazer as pessoas para serem libertas. Temos que trazer as pessoas para serem libertas dos vícios, das dependências químicas e qualquer outro tipo de vício, cartão de crédito, vício em celular, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de dependência, a gente trata aqui. Todas as segundas-feiras, às 19 horas. Nas terças-feiras, nós temos os cultos de campanha, culto da resposta, esse mês sob a responsabilidade do Ministério da Família, mês da família. Nós teremos programações especiais, com testemunhos, com pregadores, que estarão trazendo palavras poderosas para nós. Nas quintas-feiras, as reuniões dos GCs, as células. Então, que quem não faz parte de uma célula, procure. Quem não faz parte de uma célula, procure a gente, procure a liderança da igreja, procure o pastor, para a gente estar direcionando vocês para uma célula próxima de você, para uma célula onde você possa se encaixar. Nós temos células do Viripaz, da família, nós temos células Kids às 16h30, é isso? Células Kids às 16h30. Temos células dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes. Então, célula é isso. GC é isso. É um grupo de crescimento, onde você tem liberdade para perguntar, você tem liberdade para poder tirar suas dúvidas e aprender mais e crescer no reino. Nas sextas-feiras, nós temos o TIM, os adolescentes. Tem adolescente aí? Presbítero Vinícius e presbítero Aline estão no comando dos teams. No sábado, nós temos a oração pela manhã aqui no templo, às 7 da manhã. Irmão Marcelo, irmã Rosana, no comando aí das orações na parte da manhã aqui na igreja. No sábado também, às 19h30, nós temos a juventude, grau A, no comando do presbítero Diogo e a diaconisa Camila. No domingo, pela manhã, às 9 horas, nós temos o culto de ensino, onde nós podemos aqui absorver mais do Senhor, aprender. Para nós, líderes de célula, é uma obrigação estar aqui. E para a igreja, o aprendizado é fora de série. Temos umas séries de ensinos. A pastora Angélica vai estar trazendo os ensinos para nós, durante o período. No domingo à noite, 19 horas, o nosso culto de celebração ao Senhor, onde nós vimos aqui para adorar a Deus. Nós teremos um encontro com Deus, as mulheres também, Vai ser um dia apenas, um encontro com Deus das mulheres. A data ainda está para ser 3 de junho. 3 de junho, o valor que ainda não está certo, porque depende do local e está para ser reservado. Mais algum recado que eu deixei de falar? Não? Nem? Então, queria convidar aqui o pastor Claudinho, a pastora Valesca, para estarem trazendo a palavra para nós. Aleluia. Pais queridos, amém? Amém. Aleluia. Que a gente escuta um gritinho assim no fundo, assim, glória a Deus, a gente fica mais animado. Queridos, eu sou o pastor Galdinho. Essa aqui é a mulher única, vai se apresentar. Paz do Senhor a todos, pastora Valesca, para quem não conhece, prazer estar aqui com vocês. Nós temos 2 filhos, Késia, de 7, e Azaf, de 3. Para a glória de Deus. Olha, Deus ele tem um compromisso muito forte com a família.
acredita nisso? Tem. Há uns 12, 13 anos atrás, eu tinha um sonho e não sabia como iria conseguir isso, alcançar isso. Mas Deus é bom. Os homens, Deus é bom com você? Está muito fraco esse negócio aí. Os homens, Deus é bom com você? Deus é bom. Deus, olha, a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só e fez para ele uma auxiliadora. Amém? Você é feliz? Eu sou feliz. É um prazer, uma honra pregar ao seu lado. Em nome de Jesus. Mas eu quero orar com vocês. Se colocar de pé, está orando, falar a palavra do Senhor é sempre uma grande responsabilidade. Quero orar com você. Você que está aí, vou pedir que você fique pertinho da sua família. Se você está longe, está distante, fica aí coladinho, você é marido e mulher. É um momento muito, muito poderoso em Deus para que você possa ser abençoado. A Bíblia diz que é na comunhão, é quando nós estamos juntos que as coisas acontecem. Então fica aí pertinho, chega as crianças estão lá na salinha, mas você que está com seu marido, com a sua esposa, você está quase casando, fica juntinho aí. Os filhos, aqueles que estão aqui dentro, faz questão, tá? Faça questão dos seus filhos estarem junto com vocês. Em nome de Jesus. Pastora, ora aí. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, te adorar, ó Pai, por aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Senhor, ministra a Tua poderosa palavra sobre as nossas vidas. Ó Pai, que cada família representada neste lugar, Senhor, que venha sair desse lugar, Senhor, alimentada, edificada pelo Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo desde já, ó Pai, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, contrário à Tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, leva, Senhor, cada mente nesse lugar cativa a Cristo e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer a obra dele e convencer, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, ó Pai, que ele venha quebrantar os corações neste lugar, ó Pai, e transformar lares, Senhor, em famílias benditas para a glória do Teu nome. Amém. Fala assim, a minha família é bendita. Fala mais forte, a minha família é bendita. Eu creio também em nome de Jesus. Pode se sentar glorificando a Jesus. Aleluia. Eu como posso, que a minha família, a minha casa, ela é bendita em nome de Jesus. Eu tomo posse, o que Josué diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse. Você toma posse? Querido, família. Falar de família é sempre um privilégio muito grande e algo de muita responsabilidade também. Porque a família é a primeira instituição que Deus gerou, foi gerada no coração de Deus. Mas o que é, de fato, família? Olha, Gênesis diz, Gênesis 2:24, que era necessário o homem deixar sua casa, pai e mãe, se unir à sua mulher, tornando uma só carne. Então isso é família. Amém? Um homem, fala comigo assim, um homem. Uma mulher. Glória a Deus, isso é a família de Deus. Isso é a instituição do Senhor. E hoje nós estamos numa campanha muito especial. Famílias benditas. A palavra família bendita, a palavra bendita significa que é uma família louvada. Amém? Sua família é uma família louvada, uma família abençoada, uma família feliz. Bendita seja o Senhor que um dia nos carrega de benefícios. Deus que é a nossa salvação. Sua família é louvada. Sua família é abençoada e feliz pelo Senhor. Então isso é família. Homem, mulher, se unem e se tornam uma só carne. Amém? Glória a Deus. O desejo do Senhor é que todas as famílias da terra sejam felizes, né? Sejam benditas. Você nasceu numa família bendita? Abençoada? Se você nasceu numa família bendita, levanta sua mão. Quase que, se você não nasceu numa família
família bendita? Levanta sua mão. Ninguém levantou, mas o outro nem metade tinha levantado. Eu não nasci numa família bendita. Quando eu nasci, a minha família estava debaixo de maldição. Fui concebida em pecado, eu não tive um sobrenome, eu não tive um pai. Minha mãe também não tinha nascido numa família feliz, numa família abençoada. Ela ficou órfã muito cedo, com 7 anos perdeu a mãe. Meu avô, ele morreu de cirrose, bebia muito. E essa maldição ela vinha se estendendo. A realidade da maioria das pessoas que chega aqui na casa do Senhor não é a realidade de uma família feliz, de uma família bendita, de uma família abençoada. É por isso que eu vejo que é tão importante, né, o acolhimento da igreja, porque muitas vezes os líderes dos teens, dos jovens, as pastoras da rede acabam se tornando referencial para quem não vem de uma família bendita, para quem não teve uma história feliz. Então, nem todas as famílias, elas são abençoadas, mas o desejo do Senhor é que seja. O desejo do Senhor é que o ciclo do pecado seja quebrado, que as maldições sejam quebradas, para que as nossas famílias sejam verdadeiramente abençoadas nessa terra. Então, você que está aqui nessa noite, talvez você ficou envergonhada aí de levantar a sua mão. Um dia eu também já tive vergonha da minha família, já tive vergonha da minha história, vergonha de ter que preencher nas provas de escola desconhecido. Eu sou daquela época que o cabeçalho era gigante, tinha que ter lá o nome do pai, o nome da mãe, e eu tinha vergonha disso, tinha vergonha que as pessoas do lado vissem aquilo e soubessem a minha história. Eu não vim de uma família bendita, mas o Senhor, quando se encontrou comigo, quando eu tive um encontro com Deus, o Senhor, Ele mudou a minha história. E Ele pode mudar também a sua história, mudar a história da sua casa. Esse é o desejo do Senhor, que as nossas famílias possam desfrutar as promessas que Ele tem para nós aqui nessa terra. Você acredita que o Senhor Ele pode mudar a história da sua casa? Não importa quantas gerações estejam vindo, caminhando debaixo da maldição, debaixo do pecado, quando Jesus chega, tudo pode ser transformado. E isso é o que há de mais lindo no Evangelho. Até mesmo aquilo que um dia foi vergonha, o Senhor Ele usa para a glória do nome dEle. Ele usa para engrandecer o nome dEle. E o desejo do Senhor em edificar as famílias, em sarar as famílias, é que elas se levantem verdadeiramente como faróis nessa terra. Quantos aqui já fizeram casados para sempre? Dão glória a Deus? Glória a Deus! Esse é o lema do Casados, né? Ser famílias faróis. Tudo está em treva, tudo está em escuridão, mas existe um referencial. Tem um lar feliz que eu posso olhar, que eu posso me espelhar, que eu posso me inspirar, para que eu alcance também aquilo que o Senhor tem para nós. E entre tantas famílias que a Bíblia usa para nos ensinar, para nos inspirar, a gente vai estar falando sobre uma família nessa noite. A família de José e de Maria. E a gente quer compartilhar algumas coisas com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente caminhar nessa questão, a hora vai passando rápido. Onde eu entro nessa questão? Eu disse que há 12 anos eu tinha o sonho de ter família. Com 17 anos tinha um nome, o Azaf, veio do coração da pastora, mas o Azaf, Deus gerou no meu coração. Mas eu ficava assim, Senhor, quando eu tiver um filho, o que eu vou fazer? Como sustentar a casa? Será que eu vou ter condições de sustentar a casa? Que eu vou tirar alguém da casa dela para morar comigo? Tinha esse medo. Talvez você tenha. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Os filhos ali querendo mamar, chorando e não tendo. Mas Deus é bom, Deus realiza sonhos. A grande diferença está em a gente confiar em Deus. E eu falo assim, Senhor, olha, eu quero uma esposa que me ame muito. Gente, ela me ama demais. Estou sendo sincero para vocês.
Aliás, me fala que me ama umas 10 vezes por dia. E eu sou grato a Deus porque eu orei e pedi para Deus. Deus, eu quero uma esposa que me ame muito, que me ajude. E ela é isso, a glória de Deus. Mas o Senhor gerou no nosso coração essa família de José e Maria. Mas será que nós sabemos de fato sobre eles? José foi pai de Jesus, Maria, uma santa mulher, gerou Jesus através do Espírito Santo. Tanto José quanto Maria, eles pertenciam à casa de Davi. Foi profetizado isso. Lucas registra a genealogia de Maria e diz que Maria era da tribo de Judá. Mateus vai falar sobre José, fala que José foi pai de Jesus segundo os olhos da lei. Maria estava noiva de um carpinteiro chamado José, que pertence à tribo de Judá, para a glória de Deus. Acompanha comigo, olha só, Lucas capítulo 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer o seguinte, sobre uma referência muito forte. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas diz a Bíblia que os pobres, eles, quando fossem ofertar, dar um sacrifício, Deus é tão bom que Deus olha e sabe a condição. Deus fala assim, olha, para darem oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou um par de pombinhos. Pastor, o que é isso? Porque parece, tanto José quanto Maria, eles eram pobres. Você vai entender isso lá na frente. Maria casou muito cedo. As moças judias casavam muito jovens. Provavelmente Maria tinha aí seus 16 anos. Muito jovem, mas muito obediente a Deus. A obediência faz toda a diferença. Naquela época, o noivado era um compromisso muito sério. Você vai ler na Bíblia, você vai ler que Maria estava noiva. Mas ela estava noiva ou estava casada? Naquela época, o noivado era algo muito sério, como se fosse um casamento. Só poderia ser rompido como divórcio. Eles eram chamados maridos e mulher. José era um homem muito justo, não querendo desonrar Maria. Ele obedece. É forte essa questão. Olha para a vida de José. Olha quem era José. Quando ele ouve falar, olha, que Maria ia engravidar, ia gerar uma criança. Se foi você mudar de José, você é homem, como que você ia receber essa notícia? Tem que ser muito de Deus para entender isso. Muito de Deus para compreender isso. Que Jesus recebeu, que José recebeu, essa palavra que ele ia ser pai. Forte isso. É forte isso, pastor. Imagina. Estou me colocando no lugar de José. Olha, vou receber um filho. Peraí, mas esse filho não é meu. Como que eu iria me sentir nessa posição? Vai ter que ser muito homem de Deus. Como que você ia agir? Qual seria essa posição? Vou devolver. Não quero, me traiu, não quero. Mas eu quero ter uma família bendita. Eu quero ter uma família bendita. Aleluia. Então, José e Maria, eles enfrentaram muitas dificuldades desde o princípio. E, como o pastor disse, eles eram uma família que não tinha muito recurso. A gente vê quando eles chegam no templo para oferecer um sacrifício ali, a oferta, quando eles foram consagrar Jesus, e a oferta que eles deram, segundo o Levítico, era para as pessoas
ser, né, um cordeiro, mas quem não tivesse condição levasse lá as 2 folhinhas. Então a gente vê que eles não eram uma família abastada, não era uma família rica, e estavam ali enfrentando algumas dificuldades desde o começo do relacionamento. Mas eles escolheram ser uma família abençoada. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês nessa noite. Como ser uma família bendita nessa terra? Como ser uma família abençoada mesmo com todas as dificuldades? Porque as dificuldades, elas são muitas. E elas acontecem em todas as áreas. Mas para cada dificuldade que a gente enfrenta, Jesus ele se apresenta como uma solução. A primeira coisa que você precisa saber para ser uma família bendita nessa terra é que as famílias abençoadas, as famílias benditas, elas aceitam o chamado do Pai. Sua família está aí com você hoje, sua esposa, seus filhos, vocês têm aceitado o chamado de Deus? Vocês têm aceitado verdadeiramente o chamado do Senhor para a vida de vocês? Porque esse é o primeiro princípio que a gente colocou aqui para ser uma família feliz nessa terra. Não tem como ser feliz, não tem como experimentar a verdadeira alegria do Senhor sem aceitar o chamado dele. E aí a gente precisa realmente confiar no Senhor para aceitar o chamado. Lucas capítulo 1, no versículo 38, você pode abrir na sua Bíblia, mas eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38, olha a resposta dela para o chamado. Eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a palavra do Senhor. Não era um chamado fácil, era um chamado que poderia ter acabado com o noivado dela, porque se José não confiasse em Maria, era um chamado que poderia acabar com a vida dela, poderia ser apedrejada como uma adúltera naquela época. Havia muitos motivos, humanamente falando, para que ela dissesse não ao chamado, mas ela entendeu que aquele chamado ele vinha de Deus. E a resposta dela, mediante a isso, foi: eis-me aqui, eis aqui a tua serva. Da mesma forma, José. Para José também não foi fácil aceitar aquele chamado, mas ele era um homem de Deus, o verdadeiro homem do Senhor. E quando ele recebeu aquela notícia, a Bíblia fala que ele ponderou, ele ficou ali refletindo, ele ficou ali pensando: o que eu vou fazer? Ele não chegou para Maria e acusou Maria. Talvez, como o pastor disse, possa ter passado um monte de coisa na cabeça de José, mas ele não externou aquilo para fora de qualquer forma. Ele chegou falando, ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor. Quando a gente aceita o chamado do Senhor, ele nos confia coisas muito preciosas. Tenho certeza que o Senhor confiou algo em você. O marido disse que ele tinha medo, né? De receber uma esposa, uma família. Pensava: nossa, como eu vou fazer? Mas ele confiou no Senhor e recebeu do Senhor. Eu sei que o Senhor confiou a você dons, capacidades, sonhos, ministérios, talentos que talvez esteja ali um ou outro enterrado. A Bíblia fala de quantidades diferentes de talento, capacidades diferentes. Mas o Senhor ele confia coisas preciosas a nós. Queria que você pensasse por um instante. Como você tem cuidado daquilo que o Senhor te confiou? Porque esse é um chamado do Senhor na sua vida. O Senhor ele confiou o povo dele, lá no comecinho da Bíblia, lá na lei mosaica, ele confiou o povo dele para Moisés, ele confiou ali as pedras, né, as tábuas da lei para Moisés, ele confiou seu reino para Davi, sua palavra para tantos profetas, confiou tantas coisas, mas para José e Maria ele confiou seu único filho, seu primeiro filho, porque depois nós nos tornamos junto com Cristo filhos de Deus. Mas ele entregou o filho dele para José e Maria, e ele entregou para você também, você que já é pai, você que já é mãe, ele te entregou o filho dele, alguém que vai passar a eternidade no céu ou no inferno. E ele confiou esse chamado
das pessoas que o Senhor confia coisas muito preciosas, talentos, vidas. E José e Maria, eles são exemplos de pessoas dignas de confiança. A Bíblia testifica a respeito dele que ele era um homem justo. Ele tinha esse testemunho a respeito de Deus. É o que Deus falava a respeito de José, é um homem justo. Ele sabia que ele não ia infamar Maria, não ia abandoná-la, porque ele era um homem justo. Tem um versículo que eu gosto muito, é Salmo 25, versículo 12. Repete assim comigo: ao homem que teme o Senhor, ele o instrui no caminho que deve escolher. Então eu acho isso muito forte. O homem que teme o Senhor, ele o instrui no caminho que deve escolher. Então ele sabia que José ia consultar ele. Ele sabia que José ia esperar uma direção do Senhor. E a gente vê isso tanto na vida de José quanto na vida de Maria. O Senhor instruindo eles no caminho a escolher. O anjo orientando ela a respeito das dúvidas que ela tinha. O anjo orientando José como seria, que aquele filho gerado era do Espírito Santo de Deus. E é assim quando nós nos comportamos como homens e mulheres de Deus. Quando a gente não age segundo a nossa carne, quando a gente não sai reagindo de qualquer forma, sem nem saber o que aconteceu, mas quando a gente vai e consulta o Senhor. É preciso que a gente aprenda a ponderar, a refletir, a orar, a buscar a direção do Senhor, porque Ele nos instrui no caminho que a gente deve escolher. O Senhor dá para a gente essa capacidade de, mesmo na hora do conflito, mesmo na hora da adversidade, mesmo no momento mais inesperado, Ele tem uma resposta para nós. E eles pararam para ouvir essa resposta. Então, se você quer ser uma família feliz nessa terra, uma família abençoada nessa terra, você precisa temer a Deus. Você precisa entender que Ele está no controle da sua vida e que as suas decisões, quando estão debaixo da direção dEle, elas vão prosperar. Mesmo que haja lutas, mesmo que haja dificuldade, as famílias benditas, elas entendem esse princípio. Esse é um princípio que acaba se tornando base também da felicidade no lar. Temer a Deus, esperar no Senhor, ouvir a voz do Senhor, responder ao chamado do Pai. Qual é a resposta que você tem para Ele nessa noite? É sim. É sim, você vai aceitar o chamado para educar o seu filho conforme a lei do Senhor, conforme a palavra do Senhor? Deuteronômio 6, do 6 ao 7 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Se algo começou deitando e levantando-te, então você precisa ensinar o seu filho. Ainda que você tenha começado de uma outra forma, sem conhecer o Senhor, sem estar debaixo da bênção do Senhor, agora você precisa escolher, aceitar o chamado, educar esse filho que Ele te confiou, zelar pela sua esposa conforme a palavra e prezando sempre viver a palavra de Deus. Fortíssimo. Quando você está lá com o seu filho, ainda mais quando ele é pequenininho, você está ali pertinho dele, você começa ali, faz um carinhozinho, você fica olhando, refletindo, quão bom Deus é, como Deus é bom. Me lembro de quando eu casei, me lembro dos votos, sabe o pastor fazendo voto, você lembra do seu voto? Olha, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é estar junto em todos os momentos, é ser de fato, toda hora, esse sentimento no seu coração, não, eu preciso te ajudar, eu quero ser com você. Porque a segunda coisa que o Senhor gerou, que famílias benditas, elas estão sempre juntas. Famílias benditas prezam pela unidade, mesmo no momento das dificuldades.
sociedade e família. Lucas 2,4 diz, olha, e subiu da casa da Galileia, a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, casa do pão. Jesus é o pão da vida. Deus é bom. Então, da cidade de Nazaré até Belém, José e Maria percorreram mais ou menos aí uns 130 km. Olha, Maria grávida, cadê as mães? Quem já gerou um filho aqui? Imagina, 8º mês, mais ou menos, 8º mês, criança chutando, pesando. Me lembro da pastora, primeira gestação da Rezinha, andando de ônibus, atravessando a Dutra, que desespero, mas era necessário. E quando Maria chega, Jesus estava querendo nascer. Não tinha lugar para Jesus nascer, porque demoraram muito. Olha o percurso, Maria grávida, devagarzinho, nasce nas baias, no lugar de animais. Jesus recebe aqui presentes. Jesus, no 8º dia, conforme a lei, foi circuncidado. Maria espera aí o seu tempo de 40 dias. Como disse lá em cima, porém, que fosse pobre, poderia escolher a festa que ia. Jesus, tão pequeno, José escolhe a Páscoa sendo a mais importante. Olha, vai ter coisas desconfortáveis. Mas no momento que eu me sinto desconfortável com alguma coisa, eu preciso permanecer junto. Eu não abro mão da minha casa, não abro mão da minha família, não abro mão dos meus filhos. Mas tem sido o seu esforço para permanecer junto. Olha, aqui deixa eu 8 meses, quase ganhando. Chegar lá, Jesus já quase nascendo. Não, eu vou junto, eu quero estar junto. A esposa precisa estar junto com o marido. Tem esposa que não faz questão nenhuma de estar junto. O marido falou, não, eu não vou te largar sozinho, não. Eu vou junto. Quais tem sido o seu esforço para permanecer junto? Como família bendita. Depois a gente vê que José e Maria fogem para o Egito, fugindo de Herodes. O que vocês estão dispostos a abrir mão para permanecerem juntos? José tinha serviço, José era carpinteiro. Largou tudo para trás. Olha, a falta de recurso pode gerar crise no meio familiar. Quando o recurso não cai na conta, pode gerar crise familiar. E agora, o que a gente vai colocar dentro de casa? O que os filhos vão comer? Mas Maria, eu estou junto. Eu estou junto com você, querido. É quando tem, é quando não tem. É na tristeza. É na alegria, é na doença. É em todo tempo. Outra coisa. Muito tempo depois fizeram uma viagem. Uma parte muito forte que eu acho. Jesus com 12 anos de idade. Eles vão para Jerusalém. Quando eles vão fazer o que era para ser feito, eles voltam perto de Jesus na viagem. Maria achando que Jesus estava com José. José achando que Jesus estava com Maria e as outras crianças. E eles se deparam. Já tinha andado um dia, depois se deparam. Cadê o nosso filho? Cadê Jesus? Você já perdeu o seu filho em algum lugar assim, no shopping, no lugar, numa festa? Alguém já aconteceu isso? Poucas mãozinhas levantadas. Que desespero! Que desespero! Nós fizemos uma viagem esse ano, agora está avançando. Fizemos uma viagem esse ano e a Cassia levou a boneca dela, ela perdeu a boneca dela na festa. Que desespero que ela ficou. Não, pai, é minha filha, minha filha, minha filha. Agora imagina, Maria e José não acharam Jesus. Voltaram mais um dia.
acharam Jesus. Querido, se você não souber educar os seus filhos, isso pode gerar uma crise familiar na sua casa. Você precisa olhar para o seu filho e saber que a responsabilidade é sua, não é da igreja, não é da escola, a responsabilidade é sua. E se você não souber educar, vai gerar conflitos na sua casa. Mas não é isso que Deus quer. Maria e José estavam juntos, nós vamos educar eles juntos. Que educação eles deram para Jesus? Comece a olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua família, dos seus filhos. Se você não tem filho, comece a sonhar com isso ainda. Porque Deus tem o melhor para você. A gente já tem mais alguma coisinha para compartilhar com vocês? Fala assim comigo, famílias benditas aceitam o chamado do Pai. Famílias benditas prezam pela unidade. Assim como o pastor falou, ela não precisava ter ido com ele. Licença era só para os homens, mas eles foram juntos. Eles foram unidos. Nem sempre vai ser confortável a gente fazer aquilo que precisa ser feito, mas é para ser um. Quando eles chegam lá no Egito, o anjo fala, agora vocês vão ter. Quando eles chegam em Belém, o anjo fala, agora vocês vão ter que ir para o Egito. Jesus está sendo perseguido. José tinha os negócios dele, mas ele não abandonou Maria. Ele largou a carpintaria, largou tudo que ele tinha para trás e ele foi junto com Maria para o Egito. Quando Jesus se perde, eles vão procurar Jesus juntos, unidos. Desde perder tempo, discutindo quem que era o culpado, eles vão juntos. Tudo que a Bíblia fala, eles estavam ali juntos. Maria, quando ela fala pelos dois. Ela fala assim, seu pai e eu estávamos aflitos. Seu pai e eu estávamos preocupados. E quando eles encontram Jesus, a Bíblia fala para alguns pais dele. Quando eles voltam também, os dois. Podiam ter voltado só um para procurar, mas voltaram juntos. Famílias felizes, elas prezam pela unidade. Ninguém é feliz sozinho. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então, uma família feliz, ela preza pela unidade. Ela faz questão de fazer parte, de estar junto. Muitas famílias têm sido destruídas porque a gente abre mão do nosso lugar, abre mão da nossa posição. E a gente abre uma brecha, abre um espaço para que Satanás possa entrar e possa agir. Então, se você quer ser feliz nessa terra, aprenda o poder da unidade, mesmo nas dificuldades, porque Deus cuida, Deus capacita. A terceira e última coisa que nós colocamos aqui é que as famílias benditas, elas são referenciais. Essa é uma responsabilidade da família que é edificada por Deus, ser referencial. Como eu disse para vocês, muitos de nós chegam aqui na casa do Senhor, assim como eu cheguei também aqui um dia, na família Viva de Corpo Real, sem um referencial. Não sabia como um homem deveria tratar uma mulher. E eu aceitei muito menos do que eu merecia, porque eu não conhecia o Senhor. Mas quando eu cheguei na casa de Deus e entendi que Jesus era o modelo, que Jesus tinha amado a sua noiva, se entregado por ela, depois daquele dia eu não aceitei menos do que isso. E eu tive pessoas na casa do Senhor que foram referenciais para mim, os meus pastores. Os meus pastores foram um referencial de família para mim, de educação dos filhos, e também tantos outros homens e mulheres de Deus. Então as famílias benditas, elas glorificam ao Senhor. Elas têm um legado para passar. Jesus, ele era filho de um carpinteiro, filho de José. José foi o pai terreno de Jesus. Ele aprendeu o ofício do seu pai. A Bíblia cita Jesus como filho do carpinteiro, em Lucas 6,3. Também Mateus 13,55 fala lá que não é o filho do carpinteiro, e depois aquele não é o carpinteiro. Então aquele pai, ele conseguiu deixar um legado para o seu filho. Quando José faleceu, provavelmente Jesus assumiu ali os negócios da família, que ele era ali o filho do carpinteiro, e depois começam a falar dele como o carpinteiro. Então seu filho, ele quer ser parecido com você hoje? Famílias felizes são inspiração. Eu costumo dizer que as nossas palavras convencem, mas é o nosso exemplo que arrasta. Seu filho, ele quer orar como você ora. Eu me lembro de uma vez no aniversário do pastor Marcos, que a Sara estava aqui falando, algumas palavras a respeito do pai dela. Ela diz assim, eu entro lá no quarto, eu estou em casa às vezes, eu vejo meu pai estar lá orando. Ela
entender isso? Sua filha, ela quer ser parecida com você? Você é um referencial no seu lar? Porque antes da sua família ser bendita nessa terra, você tem que ser bendita no seu lar. A Bíblia fala em Provérbios 31 da mulher virtuosa, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas, mas você sobressai. Então, o louvor começa dentro da sua casa, a felicidade começa dentro da sua casa. Seu marido se sente abençoado em ter você como companheira, sua esposa se sente feliz em ter você como marido. O Senhor chamou famílias para serem benditas nessa terra. O mundo espera que os filhos de Deus se manifestem. Vocês são os filhos de Deus. Vocês são as famílias que são chamadas para ser abençoadas nessa terra. Está tudo difícil, mas existe felicidade quando o Senhor, quando Ele é a base de tudo. Maria, ela ficou viúva, depois ela continuou lhe guardando aquilo que era melhor segundo a lei de Deus. Continuou sendo uma mulher de oração, ela estava aos pés da cruz, na ressurreição, mesmo depois de toda a dor, estava lá com os discípulos, aguardando ali a promessa do seu filho, permaneceu uma mulher fiel, uma viúva santa. Como seria hoje na sua vida? Às vezes eu escuto em aconselhamentos, um casal desejar a morte do outro, aquele traste não serve para nada. É triste ouvir isso. É triste. Isso não é ser uma família feliz. Uma família feliz é uma família bendita, uma família bem falada. Se é bem falado pela sua esposa, às vezes é difícil a gente até conseguir ouvir, porque a pessoa só fala mal do outro, só fala os defeitos do outro. Ser abençoado nessa terra, ser bem falado nessa terra, qual o testemunho que você dá dentro da sua casa? Famílias benditas, elas são referenciais. Primeiro no lar, e depois onde o Senhor levar. Onde o Senhor te colocar, onde você pisar com a planta dos seus pés, ali o nome de Deus tem que ser glorificado. As pessoas têm que saber, é uma mulher casada. Pela sua postura, não é porque você está com uma aliança no dedo, não, a sua postura. A sua postura, o seu comportamento, ele é um homem casado. Às vezes não sabe nem que é casado, porque nunca está junto, nunca vive com a esposa. Queria que você pensasse a respeito disso. Você quer ser feliz? Aprenda mesmo, aceite o chamado, esteja junto. Às vezes o chamado é para estar aqui no culto de terça-feira. Quando eu falo de chamado, você acha uma coisa muito espiritual, mas não é não. O chamado de Deus é todo dia. O chamado para estar no centro da vontade de Deus. Onde é o centro da vontade de Deus para a sua família nessa noite? É aqui na casa do Senhor. Você recebeu o chamado para estar aqui. O Espírito Santo de Deus te convidou. Você veio. Glória a Deus. O chamado é todo dia para assumir o seu papel de marido, seu papel de pai, seu papel de provedor, seu papel de edificador no lar. O chamado é todo dia. Família bendita aceita o chamado. Família bendita preza pela unidade. E família bendita busca a graça de Deus para ser um referencial nessa terra. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Então, são simples. Para que vocês pudessem compreender. Falar de família parece ser tão fácil, mas é difícil. É difícil. Eu quero orar com você. A gente luta tanto, a gente clama tanto ao Senhor, Senhor, eu quero ser tão feliz, eu quero que a minha família seja feliz, uma família saudável. E às vezes a gente olha para o nosso lado, a gente vê a nossa realidade não é igual. A gente vê, não, nossos filhos não estão da maneira como eu queria. Às vezes, se a gente mudar, os nossos filhos mudam, eles olham, eles reparam. Vamos ser farol mesmo, vamos brilhar. Deixa as pessoas te vendo, olha aqui, aqui mora aqui uma família de Deus aqui, esse lado aqui, olha eles olham. Olha os filhos dele, olha a educação dos filhos. Querido, é tão difícil falar. Sabe? Passei em resenha esses dias e vi um garotinho de 5, 6 aninhos ali agredindo a mãe dele.
Que situação envergonhando a família. Então preza pela instituição de Deus. Família. Família. Como está a sua casa? Feche seus olhos aí. Como está a sua casa? Você é um com a sua esposa? Você fala a mesma língua que ela? Você fala a mesma língua com ela? Se não fala, deveria. Se são só, uma carne só, a bênção está aí na unidade. Nós vamos orar a Deus. Se você olhar e encontrar alguma coisa que está fora do lugar, começa a falar: Jesus, eu quero, em nome de Jesus, colocar a minha casa em ordem. Põe aí sua casa em ordem. Fala para o Espírito Santo: me ajuda a colocar a minha casa em ordem. Me ajuda a ser um com a minha esposa. Às vezes, o próprio pai provoca a ira do filho. Perde essa unidade total dentro do lar. Tudo começa em casa, queridos. Em casa. Muda a história da sua vida, muda a história da sua família. Começa a clamar aí no seu lugar: Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Não importa se o vizinho é X, se o vizinho é Y, mas eu vou servir ao Senhor. Os meus filhos servirão ao Senhor. Os meus filhos pedirão bênção para os mais velhos. Os meus filhos honrarão os mais velhos. Os meus filhos honrarão as autoridades dentro da igreja. Os meus filhos irão reconhecer os diáconos, irão cumprimentá-los. Sua família, querido, pode ser bendita, pode ser feliz, pode ser muito abençoada pelo Senhor. Os seus filhos podem ser falados. Olha, que filhos educados. Mas é você, é o casal, é a concordância, é estar junto, é aceitar o chamado de Deus. É aceitar o chamado de Deus. Enquanto eu não aceitei o chamado de Deus, eu não vivi, eu não conheci. Deus tem um propósito para você, pode voltar a sonhar. Ei, volte a sonhar. Tem jeito sim, tem solução sim. Nós vamos orar. Vamos orar. Nós vamos orar. Você quer ter sua família abençoada? Eu sei que você quer. Às vezes fala assim: ai, mas parece ser tão difícil. As lutas vêm, o dia mal chega. Mas continue perseverante. Continue na unidade. Você e seu marido tem que ser um. Deixe seu filho em casa não. Vai para a igreja, leva ele junto. Deixa ele em casa não. Ah, não, terça-feira não. Vai só o marido não. Vai todo mundo junto. Vai receber a vitória. Vai crescer em Deus. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que deseja, com muito desejo no coração, no mais profundo de sua alma. Não, eu quero que minha família seja bendita. Vem cá, sai rapidinho do seu lugar, vem cá. Quero orar com você, quero te abençoar, em nome de Jesus. Talvez você está olhando e não, minha casa precisa melhorar, muita coisa aqui. Na área dos filhos, não sei. Você sabe. Vem cá, rapidinho, vem. Vamos orar juntos, vamos. Senhor, tem um chamado da sua família nessa noite. Lembra que nós dissemos, famílias benditas, elas aceitam o chamado do Senhor. Vem, aceita, vem. Hoje o Senhor te chama a reconhecer que você precisa dele no seu lar. A reconhecer que ele tem que ser o centro de todas as coisas. Vem, não fica com vergonha, não vem. Aceita o chamado de Deus na sua família nessa noite. Se você puder, já vem com
aqui, nós te adoramos. Te adoramos, Senhor, pela nossa casa. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, pelo posto que o Senhor me deu. Eu quero te adorar, Senhor, pela vida. Eu quero te adorar pelo privilégio de estar na tua casa hoje, Senhor. Muda minha história, fala isso pro Senhor. Muda minha história, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor, a visão que eu tenho da minha família. A visão que também importa. Clama Ele por ajuda. Mas me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Você que está aqui na frente, coloca a sua mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento diante de Ti nessa hora, Senhor, cada família representada, Senhor, por esses Teus filhos, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, corajoso, corajosa, Pai, que nessa noite está dizendo sim para o seu chamado. Cada um que está aqui, Senhor, crendo, ó Pai, que a Tua bênção estará com eles, na entrada, na saída, nos celeiros, onde eles forem, Senhor, a Tua bênção estará com eles. Ó Pai, toma cada mulher nesse lugar, Senhor, levanta elas, ó Pai, como mulheres sábias dentro do lar, como colunas dentro do lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, produza nelas, ó Pai, o Teu fruto, Senhor, ó Pai, que elas sejam, Senhor, mulheres segundo o Teu coração, mulheres conforme a Tua vontade, Senhor, que elas sejam, Senhor, mães, ó Pai, dispostas a ensinar os Teus filhos, segundo a Tua palavra, ó Senhor, capacita, Senhor, cada homem, cada sacerdote, Senhor, para que eles venham, Senhor, lutar, falar, em todas as coisas, que eles venham, Senhor, glorificar o Senhor como excelso, que eles venham, Senhor, estar debaixo da Tua palavra, que eles venham, Senhor, honrar a família, que eles venham, Senhor, escolher estar em unidade, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, eles possam ser homens, Senhor, em nome do Senhor Jesus, capacita, Senhor, para a educação dos filhos, capacita, Senhor, para o amor, no cuidado, no zelo um com o outro, porque eles reconhecem nessa noite, ó Pai, que eles precisam de mais de Ti, eles aceitam o Seu chamado, Senhor, e o Teu chamado para ser referencial nessa terra, o Seu chamado para viver a unidade, Pai, de cada uma dessas famílias, Senhor, famílias benditas, famílias felizes, nós profetizamos em nome de Jesus a verdadeira felicidade sobre esses lares, a verdadeira felicidade, a felicidade que só o Senhor é capaz de dar, quando o Senhor está no teu lugar, quando o Senhor é o centro de tudo. Nós os abençoamos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aplauda, Senhor, querido. Olha, tá tudo pronto já, tá tudo preparado. Só precisa fazer a porta, tá sobre embora. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus.
famílias benditas, famílias abençoadas, famílias felizes. É isso que nós profetizamos, é isso que falamos ao Senhor, Deus. Faça a sua parte. Não espere o seu cônjuge. Faça a sua parte. Busca Ele, seja obediente. Ele está junto. Aceite o chamado. Seja referencial. Antes de você ir embora, você vai passar aqui na frente, o pastor Galdino Valesca vai estar te ungindo. Já orou. Você vai estar te ungindo você, a sua casa, a sua família. Hoje estamos iniciando essa campanha Famílias Benditas durante todo o mês de maio. Tanto nas terças, tanto no domingo, nós estaremos aqui falando sobre família, pregando sobre família, profetizando as bênçãos sobre a vida das famílias. Semana que vem, toda terça-feira, sempre um pastor diferente. Domingo somos de casa mesmo, não vai ter que nos engolir. Mas no domingo, na terça-feira que vem, pastor Alberto, pastora Gabriela, ali da cidade de São Lourenço, de Minas, vão estar aqui. Então vem, querido, falte não. Dedica esse mês todo a você orar pela sua família, você colocar a sua família no altar. Você colocou mais horas de desânimo aqui, parece que nada está acontecendo, mas continue, persevere. Quase muralhas lá de Jericó, lá foram 7 dias, 7 cada dia, uma volta. Na 7ª vez tiveram que dar 7 voltas, nenhuma pedrinha caiu, somente na 7ª volta, no último dia, que tudo veio abaixo. Perseverar. Às vezes você não persevera e acaba perdendo a bênção. Então, esse mês todo, plane, ore, não desista da sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Os pais que estão com os filhos ali nos kids, tá? Tem que ir lá pegar o filho depois, tá bom? Eles não estão liberando as crianças, o pai vai lá e pega os filhos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vou estar impetrando a bênção neste momento. O Ministério de Louvor depois vai continuar cantando. E antes de você sair daqui, vem para cá, o pastor Galdino Valesca vai estar abençoando a sua vida. Eles têm autoridade para isso, têm um casamento feliz, são referenciais de família de Deus, de homem, de mulher de Deus, têm filhos abençoados, educados, filhos alegres, filhos benditos para a glória do Senhor. Foi muito forte, foi dito aqui hoje. Primeira coisa, aceite o chamado de Deus. Aceite o chamado de Deus. Segunda coisa, ande junto. A todo momento. Momento de alegria, tristeza, na crise, em todos os momentos. Ande junto. Seja um com seu marido, sua esposa. Seja família, um com seu filho. Terceira coisa, decida ser um referencial. Estenda assim as suas mãos. O grande amor do nosso Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a sua família seja abençoada, seja bendita, seja referencial de Deus nesta terra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Está terminado em nome de Jesus. Antes de ir embora, vem cá. Não vão estar orando não, tá?